E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais uma aula da nossa disciplina de Manufatura Aditiva 1. De uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado, agora de uma forma online, mas que não prejudicial para vocês. Nós vamos conseguir ver os conteúdos e trabalhar direitinho nesse período que a gente espera que seja curto. Então, vamos lá. Então, anteriormente, a gente já viu sobre manufatura aditiva, que é impressão 3D, já conversamos um pouquinho. Na última aula eu mostrei para vocês como que se mexe num simulador, né, num fatiador, como que trabalha com ele. Em breve a gente vai dar continuidade disso. Então, se tornou algo muito importante nos dias de hoje a parte dos modelos tridimensionais, porque muitas vezes o modelo bidimensional não te dá uma dimensão daquilo que você quer adequadamente. Agora, no modelo tridimensional, principalmente quando ele está de uma forma impressa, você consegue tocar, você consegue visualizar, você consegue entender. Então, cada vez mais, na atualidade, esses modelos tridimensionais eles se tornaram fundamentais para você fazer um design do produto, para você planejar, para você agir, para você trabalhar. Então, os designers na atualidade, e não só da atualidade, alguns mais antigos, já começaram a utilizar conhecimentos de manufatura aditiva. Então, essa tecnologia, ela tem o diferencial que a gente já conversou anteriormente, ela tem uma liberdade geométrica. Algumas peças que seriam muito difíceis de se fazer com os métodos de manufatura tradicional, elas são facilitadas, se consegue fazer com maior facilidade utilizando a manufatura aditiva. Tá? Então, assim, você consegue construir quase qualquer tipo de estrutura física. Seja você quiser representar um átomo, uma molécula, você consegue fazer uma peça complicada, você consegue fazer e desenhar coisas que vocês já fizeram para o desenho e já começamos a parte de impressão. Então, muito se tem falado nos últimos anos sobre o design. Então, nós vamos falar de alguns designers bem importantes. Um deles foi o italiano Giovanni Sacchi, que viveu de 1913 até o ano de 2005. Ele começou a trabalhar com modelos de madeira nos processos convencionais, não automático, mas ele começou com a ideia do protótipo de design. Então ele começou a trabalhar com isso. Ele estabeleceu uma oficina que ele tinha em Milão e ele fez cerca de 25 mil modelos diferentes utilizando a manufatura. E ele trabalhou com essa ideologia de transformar, ele traduzia, né, aquilo, o desenho de 2D para 3D. Então ele foi um pioneiro que auxiliou bastante nessa parte de manufatura e design. Então, mesmo os mais novos também utilizam essas mesmas técnicas. Se faz o quê? Se faz essa conversão e hoje em dia com a impressora 3D a gente consegue ter a impressão, ter o produto. Então a gente continua utilizando alguns métodos convencionais que foram utilizados por pessoas mais antigas, mas a fabricação digital, a parte da tecnologia em 3D, tem despencado, tem feito despencar o uso das formas tradicionais e tem se priorizado a nova tecnologia. Então, assim, um outro se chama Ron Arad, não sei como é que se pronuncia, né? Mas ele desenvolveu uma linha de produtos em 3D. Ele veio de Israel, então ele é israelense, ele é um designer israelense. E ele fez uma exposição bem legal, chamada Not Made by Hand, Not Made in China. Ou seja, não é feito à mão e não é feito na China. Então ele começou a disseminar essa tecnologia em 1990. Tem até uma reportagem aqui no site, né, sobre ele. Tá ali na sequência e vocês podem confirmar nos slides depois, quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais. Ele fez uma exposição também no Museu Britânico, Vitória, em Londres. E ele já visitou o Rio de Janeiro também. Ele teve contato com essa manufatura aditiva e ele fez uma exposição bem famosa no ano de 2000. Então, muitos produtos deles são replicados no dia de hoje. Ele já apresentou nas suas exposições e ele utilizou a técnica de manufatura aditiva. Ele usou a impressão 3D para fazer esses produtos. Então, esse protótipo que a gente está vendo ali é um protótipo dele, que usou a tecnologia 3D também. Tá? Então, ele fez, né, ele foi considerado um avanço, os produtos dele, a técnica que ele ajudou a espalhar.
Então também tem um outro designer que é bem conhecido, que ele é um holandês chamado Marcel Wanders. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Ele desenvolveu o Snoot Vases. Então o que, que ele faz? Ele começou a imprimir vasos no material chamado poliamida, utilizando a tecnologia de sinterização a laser. Então também foi uma técnica que se destrinchou, né? Então o que ele fez? Ele materializou modelos físicos utilizando impressão 3D. Então, a pesquisa dele, ele gerou objetos de grande apelo estético e ele mostrou que era possível o desenvolvimento de produtos com liberdade geométrica completa, sem problema nenhum. E a materialização física de arquivos que foi obtido de diversa forma. Então ele conseguiu até trabalhar, por exemplo, com imagens médicas e conseguir representar isso de uma forma geral. Então, esse apelo estético, ele também ajudou a espalhar pelo mundo a possibilidade do desenvolvimento de produtos que possuem uma liberdade geométrica muito grande, uma liberdade geométrica bem completa. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver um vaso de poliamida que foi impresso em 3D. Existem também não só pessoas de fora, existem também muitos designers brasileiros que são referência. Um deles é o Maurício Clabin, que ele é um pioneiro no Brasil na utilização 3D. Então ele utilizou a método de scanner 3D para obter arquivos na parte de 3D. Não só na parte que a gente está acostumado, mas também a parte de joias. Então, Antônio Bernardo, ele é um brasileiro que desenvolveu a parte de joias utilizando impressão 3D. Anéis impressos em 3D, ele utilizou cera de fundição para fazer esses modelos, tá? Então, são alguns exemplos de designers brasileiros que a gente encontra por aí. Isso aqui vem um pouquinho depois, só tá invertido ali a ordem, deixa eu ir para frente ali, né? Então, assim, a manufatura aditiva na produção de produtos. Então, desde que ela foi desenvolvida, principalmente na década de 90, isso se tornou realidade e se espalhou em geral. Em Curitiba, tem uma empresa que se chama Noiga. Ela vende acessórios de moda desde 2014, se não me falha a memória. E todos os acessórios de moda que eles vendem, eles são produzidos de uma forma digital. Então, eles utilizam a impressão 3D, como a gente pode ver nessa figura, para fazer... Eles têm todos os tipos de acessórios ali. E tudo que eles vendem é feito dessa maneira. Então, se espalhou geral. Ó, aqui na foto a gente tem óculos de natação. Então, esses óculos de natação, eles também foram feitos digitalmente. Então, eles foram customizados de uma forma digital e foram impressos. Então, a gente não tem limite, né? Conforme os requisitos do projeto, diversos produtos, óculos de natação, capacete. Aqui a gente vai ver uma caneleira nessa próxima foto. Essa caneleira foi feita pela Nike. Então a Nike também tem desenvolvido acessórios na parte esportiva. Então ele tem desenvolvido na parte esportiva utilizando a manufatura aditiva, utilizando a impressão 3D. Tem essa frase aqui que eu gostei muito. Com a impressão em 3D, somos capazes de inovar rapidamente, experimentar e testar centenas de padrões e protótipos para o sistema de engenharia de choque, acrescentou o diretor criativo da Nike, Martin Lott. Então, até na parte esportiva, tem se utilizado a impressão 3D. Então, também se tem feito uma tecnologia que se utiliza pasta cerâmica. Também é algo que tem crescido bastante na parte de manufatura aditiva. Então, ela foi introduzida no meio do design por um estúdio belga chamado Unfold, um projeto L'Artisan Electronique. Então, a impressão 3D utilizando como matéria-prima o barro também está sendo explorada nos últimos anos. Então a figura mostra aqui, né, a gente pode ver por essas fotos, vários vasos que foram designados, feitos em impressão 3D, utilizando com pasta cerâmica. Aí no decorrer do semestre a gente também vai imprimir alguns vasos na aula. Então existem muitos tipos de modelo. Então, por exemplo, você é um projetista, você trabalha num lugar, você quer apresentar os seus modelos. Como que você mostra para os seus clientes? Existem várias formas que eles podem ser mostrados, que os seus modelos podem ser utilizados. Tá? Então, assim, um projeto ele pode ser representado de diversas formas para o desenvolvimento de um produto. Um deles, você pode mostrar o arquivo bidimensional. Por exemplo, uma foto, você mostra ali o teu produto e tal, né? Ele não vai ter a visualização que você quer. Você pode fazer uma simulação no computador.
Mas às vezes o cliente ele gosta do quê? De pegar, de ver, mas a simulação virtual também é muito legal. Tem os renderings e também tem os modelos físicos tridimensionais, que centram os modelos e os protótipos, que é o nosso objetivo aqui, trabalhar com a parte tridimensional, desenvolver vocês na parte teórica, situar vocês naquilo que existe, naquilo que está acontecendo, para que vocês consigam desenvolver e fazer produtos com facilidades. Então, uma maneira de se ver um produto, de se apresentar é por meio de uma maquete. Desde o tempo antigo, o termo maquete é utilizado, na parte de arte é utilizado. Os artistas consideram como um primeiro esboço. Então, o cara faz o esboço de um trabalho e tal, ele representa isso, ele chama de maquete. Mas a tecnologia, a gente identifica de uma forma. É um estudo que você faz, é um projeto daquilo que você quer representar numa escala reduzida. Então, você faz uma maquete. Só que, para você fazer uma maquete utilizando a digitalização, você pode desenhar o teu projeto no computador, usando algum programa, e com o avanço da tecnologia a gente pode o quê? Imprimir. Então você tem uma maquete 3D e tem realizado essas maquetes em 3D, você consegue apresentar vários projetos que são bem complexos. Por exemplo, nessa figura, a gente tem uma maquete impressa em 3D, você consegue ter noção da dimensão, da visão de todos os setores, então você consegue visualizar de uma forma bem legal. Então você consegue visualizar detalhes do prédio por vários ângulos, isso é muito legal, isso a simulação não vai te fornecer, uma figura, uma foto muito menos, certo? Então a impressão 3D ela tem esse diferencial na parte de construção, dentre outros. Uma outra técnica que se chama é o mock-up, que é um modelo físico com a finalidade de reduzir o produto às dimensões básicas. Então você não usa aquele volume total, você quer diminuir isso, você faz um tamanho bom, mas você quer uma noção básica de volumetria, você quer uma visualização do espaço que aquilo vai ocupar. Então, por exemplo, aqui tem a foto de umas poltronas que foram feitas utilizando essa técnica. Então, ali, os modelos de apresentação são outras técnicas de mostrar. O modelo de apresentação, você não faz um produto que seja funcional. Você vai representar o produto, dando um aspecto da aparência final, como que ele vai ficar, mas ele não vai ser utilizado. Então aqui, por exemplo, nessa foto, o símbolo das Olimpíadas para mostrar, para apresentar, eles foram impressos em 3D para ter uma ideia de como que ele seria, mas eles não foram efetivamente utilizados, né? Então, alguns modos principais de mostrar. Hoje em dia, a gente está falando muito, né? Todo dia, vocês devem estar até cansados ou não, alguns não cansam, né? De ficar olhando e pesquisando sobre o coronavírus. E a manufatura aditiva, ela também, mais uma vez, tomou a frente. Ela foi destacada nesse meio, porque ela começou a aparecer em reportagens, ela se tornou útil até na área de saúde. Então, a manufatura aditiva tem sido apresentada em algumas reportagens como uma fonte de ajuda na tecnologia para ajudar a salvar vidas. Então, vidas têm sido salvas por meio da manufatura aditiva. Então, por exemplo, essa notícia aqui que eu peguei do G1 fala assim, coronavírus, esse é o título dela. Coronavírus. Pesquisadores confeccionam máscaras com impressão 3D para profissionais de saúde. Então, olha que legal pela foto aqui. Ó. Pela foto à esquerda, você vê ali a máscara confeccionada. E na direita, um profissional utilizando. A máscara que a gente utiliza, ela só protege a região do nariz e da boca. Com essa máscara desenvolvida em impressora 3D impressa, ele consegue proteger os olhos, consegue proteger outras regiões também, aumentando a proteção. Então aqui, ó, nesse slide, são várias notícias que eu selecionei alguma delas, por exemplo ali, ó, grupo de mulheres desenvolve máscaras e respiradores em 3D, tem a foto da mulher ali. No outro lado, coronavírus. Empresas de Joinville usam impressão 3D para produzir máscaras. Fab Lab da Prefeitura de Curitiba, assim como nós temos um Fab Lab aqui no Senai, na Prefeitura de Curitiba também tem. E eles começaram a produzir máscaras em impressão de 3D para ajudar nessa área de saúde. Lá na Itália também foi utilizado em outros lugares. O que aconteceu? Ele tem sido feito para fazer respiradores com impressão 3D para ajudar os pacientes que estão com coronavírus e foram infectados pelo coronavírus. Então, engenheiros italianos, eles fizeram peças de respiradores com modelo 3D para ajudar os pacientes com coronavírus. E uma outra
questão que ajudou também nos respiradores mecânicos. Ó, válvula impressa em 3D ajudam pacientes que precisavam de respirador. Então é indiscutível que na atualidade tem aparecido muito a impressora 3D como uma fonte para ajudar as pessoas, que tem sido muito útil. Tá? Então guarde isso, é importante você aprender a desenvolver essa tecnologia e eu creio que ficou bem claro para vocês que ela tem sido utilizada nas demais áreas. Aí eu vou passar para vocês umas atividades referente a isso, tá bom? E vão tirando as dúvidas comigo.